queridos, tudo bem com vocês? Vamos aqui falar um pouco da arte indígena, tá certo? Localizando aí no livro de vocês, nós estamos no módulo 3. Nós vamos falar de pintura, nós vamos falar de cestarias, de arte plumária, grafismos, máscaras indígenas, ou seja, eu vou falar de uma maneira aqui resumida para vocês da cultura indígena do nosso país, tá certo? Aqui nessa imagem vem mostrando um pouquinho dos adereços, ou seja, da maneira como eles se enfeitam. As penas sempre fizeram parte de todos os adereços indígenas, nas roupas, nos adereços das cabeças, nos colares, enfim, as penas sempre serviram para enfeitar tudo que os índios faziam. E é muito importante estar colocando para vocês que essas penas não eram extraídas de animais justamente para retirar as penas. Não, eles matavam um animal para poder se alimentar e depois extraíam aquelas penas. E não matavam somente para poder retirar as penas. Ou o animal já estava morto e assim ele poderia extrair essas penas, ou ele utilizava aquela carne daquele animal para poder se alimentar e aí também extraía as suas penas para poder enfeitar suas vestimentas e seus adereços. Muitas dessas penas coloridas eram tingidas por tintas que eles próprios fabricavam, também sempre extraindo aquele pigmento de plantas, de sementes, tudo extraído da natureza, sem prejudicar a natureza. Então aqui fala sobre a arte plumária. O que é arte plumária? Ela é conhecida no mundo inteiro e está presente nos museus mais importantes, tanto no Brasil como em outros países. E ela é famosa pela sua beleza, justamente pelo seu colorido, pela sua estética. É muito agradável esteticamente de se ver a arte indígena, o artesanato. Todos os grupos têm seu estilo e suas técnicas, mas a grande preocupação é fazer com que a arte plumária saia com perfeição. Cada acessório feito carrega inúmeros signos e somente os povos do mesmo grupo podem interpretar o significado de cada signo. Por exemplo, cada formato de cocá, cada maneira que eles dispõem as penas tem um determinado significado. Às vezes só uma pessoa daquela tribo indígena pode usar determinado tipo de cocá. E isso vai variar de tribo para tribo. E isso somente eles, as pessoas integrantes daquela tribo, saberiam identificar ao certo. Então, por exemplo, aqui vamos falar um pouco desses formatos aqui. São os homens que fazem a produção das peças, pois eles seguem certos rituais para a coleta, tingimento, caças, entre outros. As cores das penas não alteradas, obtendo a coloração do amarelo e o alaranjado, ou seja, a maioria das penas já tem essa coloração e quando não tem, aí eles utilizam de recursos, como eu falei, extraídos ali da natureza, para poder estar colocando aquelas cores diferentes. As penas são retiradas das asas e da cauda dos pássaros. As plumas se localizam nas costas e no peito das aves também. E as plumagens encontram-se no pescoço, nas costas e no peito das aves. Para fazer a criação da arte plumária, existem dois hábitos em que os índios brasileiros fazem. As tribos dos cerrados costumam fazer peças enormes, como por exemplo esses diademas, e já as tribos silvícolas produzem peças mais delicadas, que colocam as penas em camadas, assim sobrepondo em algum pano de algodão. Aqui mostramos alguns também artesanatos que vão para museus, servindo ali para poder contar a história das tribos indígenas que ocuparam determinadas e ocupam até os dias de hoje alguns estados do nosso país. Então muitas peças elas são também vendidas, comercializadas nos dias de hoje
Antigamente eles faziam para uso prático do cotidiano, do dia a dia, eram peças utilitárias. Hoje não. Hoje essas peças podem ser também comercializadas e muitas vezes utilizadas para decoração. Então vamos ver aqui um pouco do artesanato, das cestarias, as artes de palha que os índios utilizavam. A cestaria é um conjunto de objetos feito quando se trançam fibras vegetais. Com as fibras, os índios produzem cestos para transportar coisas, armazená-las. Então, além de trançar pulseiras, cintos, colares, fazer armadilhas para pesca ou para caças de algum animal maior também. Então, essas tranças que eles fazem extraindo dessas fibras, desses vegetais, sempre ali do meio onde eles vivem. As fibras usadas nas cestarias indígenas também variam. Usam-se taquara, arbusto de arumã e a folha da palmeira, o sisal, entre outros. São elementos bem resistentes. O sisal é uma espécie de corda que dá também para poder fazer redes. Vamos aqui conhecer mais aqui. Vamos agora falar da cerâmica, a cerâmica indígena. Os índios brasileiros fazem peças de cerâmicas lindíssimas, tanto para usar hoje em dia como enfeites, como também panelas para seu uso utilitário, para guardar águas, armazenar objetos, enfim, também utilizam para caça. Os desenhos que vão nas cerâmicas lembram muito cascos de animais, cobra, jacaré, cascos de tartaruga, vem dessa inspiração da natureza para poder também estar enfeitando as cerâmicas indígenas. Na produção das peças, a Índia usa argila, que é uma mistura de areia, conchas, cascas de árvores, para tornar a argila mais bem trabalhada. Feito com massas de vários rolinhos, coloca um em cima do outro em círculos, formando o vaso. Com instrumentos variados, alisa a superfície, que pode estar sendo alisada ali por alguma lâmina, alguma faca, alguma colher, elementos ali do cotidiano, às vezes algum pedaço de madeira também afiada. Esses elementos servem para eles poderem fazer esses entalhos. Em seguida, depois da peça pronta e seca, eles levam para o forno. Esses fornos comum que fazem ali com tijolo ou somente com galhos de árvore, uma espécie de fogueira. Eles colocam essas peças de cerâmica lá para que elas passam por uma queima e assim se tornarem mais resistentes. Agora vamos falar das pinturas corporais. As pinturas corporais também fazem parte de uma identificação que varia de tribo para tribo. Assim como o formato dos cocais, da arte plumária, as pinturas corporais, esses grafismos, também variam de tribo para tribo. E eles utilizam muito essa pintura, muitas vezes, para festas comemorativas, para algum culto, às vezes alguma celebração. Essas pinturas são feitas em toda a sua tribo. Aqui nós temos alguns exemplos, né, de índios com essa pintura corporal, que muitas vezes, assim como na cerâmica, eles extraem símbolos retirados ali de peles de animais, também para poder fazer a composição, sempre seguindo um padrão geometrizado. Antigamente, os grafismos eram tatuados no corpo, com garras ou dentes de animais. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles são feitos com elementos que podem ser retirados facilmente com água. E muitas vezes, como eu expliquei, eles são pintados em momentos específicos para algum ritual. Aqui temos alguns exemplos de instrumentos que eles utilizam tanto para fazer alguma música, tocar alguma música e também para a caça. Temos aqui o chocalho, temos aqui um instrumento em que eles chamam de pau de chuva, onde eles colocam uma espécie de bambu, o bambu oco, eles colocam sementes de grãos, de feijão, de
milho ou algumas pedrinhas, conchas também para poder estar fazendo esse barulho. É um elemento de percussão. Aqui são espécies de flautas, chocalho, sempre imitando sons da natureza. Agora, as danças indígenas. As danças indígenas, elas podem ser realizadas por um único indivíduo ou em grupo. E salvo raras exceções, no Alto do Xingu não é executada em pares. As mulheres não participam de danças sagradas, executadas pelos pajés ou grupos de homens. São utilizadas ainda símbolos mágicos, totens, amuletos, imagens e diversos instrumentos musicais e guerreiros em danças religiosas, dependendo ali do objetivo da cerimônia. Em algumas danças, muitos utilizam máscaras também para estar representando ali forças que podem, quando vão fazer alguma dança para cura, algum ritual de cura, muitas vezes eles utilizam máscaras para estar representando ali a força de algum animal, por exemplo, ou de algum ancestral. Entre os rituais e danças mais conhecidas dos índios brasileiros estão o toré e o quarupi. A dança do toré apresenta variações de ritmos e toadas dependendo de cada povo. O maracá, que é um chocalho indígena feito de uma cabaça seca, sem miolo, no qual colocam ali pedras, sementes, em geral, marcam o tom das pisadas. E os índios dançam em geral ao ar livre e em círculo também. O ritual do toré é considerado o símbolo maior da resistência e da união entre os índios do Nordeste brasileiro. Faz parte da cultura autóctone do povo Cariri-Xocó, Chucuru-Cariri, Pancaraú, Tuxá, que são os índios de Pernambuco, Trucá, Jeripancó, Cantureré, Quiriri, Pataxó, Tupinambá, entre outras tribos indígenas. Então é isso, pessoal. Então as danças indígenas, elas representam esses rituais que eles sempre praticam e que variam de tribo para tribo e muitas vezes, quase sempre, a céu aberto. Agora a gente tem algumas outras danças dos dias de hoje, principalmente ligadas à cultura rural, ao mundo sertanejo, que são inspiradas nas danças indígenas, como por exemplo, isso envolve o folclore brasileiro, como o cateretê, o cururu, a catira. São danças que hoje pertencem a alguns estados brasileiros, mas que foram inspiradas lá atrás nas danças indígenas. Aqui alguns exemplos de máscaras indígenas. A arte indígena, ela é uma arte produzida pelos povos dos nativos e são heranças que vão trazendo de gerações para gerações e que permanecem até os dias de hoje. E o ideal é que cada tribo ainda assim permaneça viva com as suas características antepassadas e continue firme, mantendo sempre a cultura dos índios viva entre nós, porque é uma arte muito linda, muito bonita. Aqui são os totens. O totem ou toteme é qualquer objeto animal ou planta que seja cultuado como Deus. Esse é o símbolo de um totem, ou equivalente para uma sociedade organizada em torno de um símbolo, ou por uma religião, a qual é denominada toteísmo. Totem é uma palavra que vem dos índios e designa brasão ou armas, que a família traz, ou seja, ela representa, caracteriza uma determinada tribo. E os índios tinham como um talismã, como uma espécie de amuleto que protegeria aquela tribo. Então é como se fosse uma peça sagrada e que varia completamente o seu formato de acordo com cada tribo. Vamos finalizando aqui, falando mais de alguns adereços, como colares, peças que envolvem a cintura, sempre com a intenção de estar
enfeitando, são adereços que os índios sempre utilizaram e sempre extraindo elementos da natureza. Bom, pessoal, então é isso. Conhecemos aqui um pouco da cultura indígena relacionada à dança, música, elementos tradicionais que passam de geração a geração, a pintura, a cestaria, as plumagens, o artesanato, enfim. Conhecemos aqui um pouco da cultura indígena e ainda tem muito para nós vermos dessa cultura riquíssima dos índios, tá certo? Um beijo bem grande, vamos nos despedindo por aqui e fiquem com Deus.